eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração, deixarei me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Nosso Deus, nosso Pai, toda honra, meu Pai, toda glória, Senhor, é dado para Ti.
Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco nessa noite, Pai. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir o toque do Senhor, meu Pai. Meu Deus, Senhor, receba, meu Pai, as nossas vidas na Tua vida, nesta noite, meu Pai. Senhor, venha nos limpar, venha nos purificar, venha tirar de nós, meu Pai, nessa noite, meu Deus, tudo aquilo que não é do Senhor, que não provém de Ti, meu Pai. Tudo que tem impedido o nosso crescimento espiritual. Senhor, perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, purifica, lava nossos corações, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, Pai amado, Senhor, nós queremos ter um encontro com o Senhor nessa noite. Nós queremos aproximar mais do Senhor. Nós queremos envolver mais com o Senhor, meu Pai. Nós queremos se tornar uma das grandes bênçãos diante do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, usa teu servo, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Nesta palavra que vai estar sendo ministrada. Senhor, abre nosso entendimento, para que nós possamos entender o recado que só vai passar para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo ministrada. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais e os que estão entrando. Só temos que agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né? De estarmos aqui juntos nessa noite que é o domingo do encontro com Deus, né? Aonde o Senhor vai estar trazendo um recado para cada um de nós através dessa palavra, né? Amém? Glória a Deus. Vamos na palavra aqui, né? Que o Espírito Santo nos deu a direção nesta noite, que fica no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos começar no versículo 1, né? Atos 27, 1. Depois nós vamos lá para o versículo 9, mas nós vamos começar no capítulo 27, versículo 1, né? O que a palavra vai estar falando conosco, né? Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregar a Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da coorte Augusta. Então aqui tem uma viagem que tinha. Então eles entregaram, né? Esse centurião entregou a Paulo, né? E outros presos, né? Que a Bíblia fala que havia de navegar para a Itália, entregar a Paulo e alguns outros presos, né? Outros presos. Preso a um centurião, entregou eles a um centurião. O nome dele era Júlio da coorte Augusta, né? Vamos pular aqui mais um pouquinho aqui, né? Versículo 7. E como por muitos dias navegar, semos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Ginido, chegada apenas defronte de Ginido, não nos permitindo o vento ir mais. Então o vento aqui não permitia eles ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmana. Então aqui fala que não nos permitindo o vento ir mais adiante. Então o vento não permitia que eles fossem mais adiante, né?
navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E passando, versículo 9, e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os demonstrava. Então aqui a Bíblia está falando que a navegação, pois também o jejum tinha passado, pois tempo, e sendo já perigosa. Então a viagem aqui, a navegação já se tornou uma navegação perigosa, né? Já não estava de confiança, estava perigosa, né? Passado o jejum, já tinha passado, Paulo os a demonstrava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então Paulo aqui está fazendo advertência, né? Paulo fez advertência, ele como preso, né? Porque Paulo ali era um dos presos que estava ali, né? Indo ali naquele navio, né? Mas ele pegou e se advertiu, né? Ele pegou dizendo aqui, ó, dizendo: varões, a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nós. Então ele falou, essa carga, essa navegação já se torna um dano, não só para a navegação, para o navio e a carga, né? E também para a nossa vida. Então Paulo aqui avisou, né? Paulo advisou. Vamos voltar aqui no 9 de novo, né? Para nós entender direitinho. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os demonstrava. Então Paulo avisou. Paulo demonstrava dizendo o quê? Dizendo-lhe: varões, eu vejo. Então Paulo dizendo: eu vejo, né, que a navegação há de ser incômoda. Então ele estava avisando, muito incomodo e com muito dano. Então vai haver muito dano nessa navegação, não só para o navio, como para a carga, e também pelas nossas vidas, nossa vida. Versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então aqui, o centurião, que era responsável, né, pelos presos, né, que estavam ainda ali, ele era o responsável por eles, né? Então ele acreditou, confiou mais pelo o piloto, né? Que está falando aqui, pelo piloto e o mestre, pelo profissional, né? Então quer dizer que aqui esse centurião confiou mais pelos profissionais. E quem era esse profissional? O piloto, né? E no mestre do que no que dizia Paulo. Então ele confiou mais no piloto, né? No piloto e no mestre do que o Paulo estava dizendo, né? Então ele não confiou no que Paulo advertiu, né? Versículo 2, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, de olha, para a banda do vento, da África, do Corto, invernar ali. Versículo 13, e soprando o vento sul, brandamente lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto
costeando Creta. Versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroroquilhão. Euroroquilhão. Versículo 15, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então aqui já começou a acontecer o que Paulo advertiu, né? Antes, né? Vamos no versículo 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo deles as costas cirtes, amainadas as velas, assim foram à toa. Então aqui a Bíblia está relatando que eles levaram para cima, usaram de todos os maiores. Então eles passaram a usar todos os recursos ali, né? Porque já estava o perigo ali, né? Já acontecendo contra eles, né? Naquela navegação. Então eles aqui já passaram a usar todos os recursos deles, né? Todos os maiores meios cingidos o navio e temendo darem as costas cirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Então usaram todos os seus meios aqui, recursos, né? Versículo, vamos agora aqui, e andando-nos agitado por uma, versículo 18, e andando-nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Então ali, quando eles enfrentaram aqui, havendo uma tempestade, no dia seguinte, havendo a tempestade, é que eles fizeram, aliviaram o navio. Então começaram a jogar, a tirar mercadorias, né? Foi o que Paulo advertiu. Paulo disse ali atrás, que nós leu ali, essa navegação vai haver danos, vai ser incômodo, vai haver danos pelo navio e a carga e pela nossa vida, né? Então aqui eles já começaram a fazer, começaram a aliviar, começaram a jogar as cargas, né, que estavam ali de dentro daquele navio sobre o mar, para aliviar, para maneirar, né, aquele navio, né? E veja bem, e o versículo 19, e ao terceiro dia, nos mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então ele já começou a lançar a armação do navio ao mar. E versículo 20, né? E não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Então ali eles lançaram o pedaço do navio, do mar, né, a estrutura do mar, e aquilo desapareceu, não, eles não viam, né? E vamos ver mais, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar, né? Então aqui fugiu toda a esperança, né? Toda a esperança daquele povo, né? Deles que estava naquela navegação ali. Então, aquela esperança deles sumiram, né? Eles perderam toda a esperança ali, né? Naquele momento, que a Bíblia fala que fugiu nós toda a esperança de nós salvarmos. Então toda a esperança deles fugiram, né? Toda a esperança deles ali ficou, fugiu, sumiu, né? Então eles perderam a esperança ali, né? Daquilo ali, né? Que fala que fugiu-nos toda a esperança. Então toda a esperança deles fugiram, né?
deles ali, né? Acabaram, né? Versículo 21. Versículo 21. Versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, assim evitaria este incômodo e esta perdição. Vamos voltar aqui no versículo 1, né? Havíamos de navegar para a Itália e entregar a Paulo alguns outros presos, e a centurião por nome Célio Coste Augusta, embarcando-nos em um navio a Dramitinos, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Arisco, Madessônico, de Tassalônicas, e chegamos no dia seguinte a Sidom. Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele, e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar e longo de Sílias, Panfilha, chegamos a Mira, a Lícia, e chegando o centurião ao navio Alexandro, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo apenas defronte o Canido. Então veja bem aqui, né? Então veja bem aqui. Então aqui o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, né? Então centurião, mas vamos voltar aqui, né? No versículo 10, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômodo, e como muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas eles não deram os créditos. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo, né? E como aquele porto não era incômodo para invernar, os mais deles. Mas não muito depois, deu nela, versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Araquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a todos, deixamos ir à toa. Então veja que o navio foi arrebatado, então aqueles procuraram fazer todos o recurso ali, mas já não estava adiantando, né? Já estava acontecendo o que o Paulo falou, né? Então ali andando-nos agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, começaram a jogar as cargas no mar, para ficar mais leve o navio, né? Versículo 20, não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Pequena tempestade. Parar um pouquinho aqui, só. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles. Só um pouquinho aqui, a gente vai ligar um aparelho aqui. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta,
e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Então Paulo aqui disse, se vocês tivessem dado ouvido o que eu falei, e o que eu disse, teria evitado tudo isso, todas essas percas, todo esse dano. Então, ele disse aqui, estão fora. E versículo 22, mas agora vós admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então aqui Paulo advertiu de novo, então, se tivesse ouvido o que eu disse, né? Então teria evitado tudo isso aí que aconteceu, né? Tudo isso aí que aconteceu teria evitado. Então, aqui ele disse aqui, né? Havendo já muitos que se não comia, então Paulo pondo-se em pé. Então o que significa aqui? Então Paulo se colocou em pé, né? E diz, fora, na verdade razoável, varões, temi ouvido a mim, e não partir de Creta. Então ele disse que não era para partir de Creta. Assim evitaria este incômodo e estas perdições, né? Mas agora vós admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida. Então, Paulo disse aqui, não perderá, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, ele advertiu, então não vai perder, nenhum vai perder a vida, somente o navio, né? Por quê? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navega contigo. Então, o que a palavra está dizendo? Então, Deus fala para ele, Paulo, não temas, porque você vai apresentar a César, e eis que Deus te deu todos quantos navega contigo. Então, entregou todos na mão de Paulo, né? Entregou todos na mão de Paulo, né? Então vamos mais aqui, depois nós vamos voltar aqui, nós vamos voltar na mensagem, o que o Senhor vai falar conosco através dessa leitura, dessa palavra, né? Mas, versículo 43, mas o centurião querendo salvar Paulo, né? Versículo 41, dando, porém, um lugar de 2 mares encalhado ali o navio e proar ficou imóvel, mas a propa abria-se com a força das ondas. Então a ideia do soldado foi que matassem os presos para que nenhum fugisse. Então ali o navio estava encalhado, então o soldado deu uma ideia que matasse todos os presos, né? Ficaram com medo deles fugir, né? Escapar, né? Fugir, escapar, a nado, né? Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estovou, né? Não aceitou, né? Intentos e mandou que os que pudessem nadar se lançasse primeiro ao mar e salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia! Glória a Deus! O que essa palavra tem para nós aqui? Né? Que essa palavra tem para
para nós aqui nessa noite aqui, o que a palavra quer dizer para nós. Veja bem, enquanto você estiver com os pés, enquanto nós estiver com os pés sobre a terra, nesta terra, as tempestades sempre virá. Sempre ela virá. Enquanto nós estiver aqui, porque o próprio Senhor Jesus está falando, dizendo: olha, eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada. E que espada que é essa que ele está dizendo, que ele está falando? A espada é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. Nós vamos ter que usar ela, nós vamos ter que guerrear ela. Ou nós vence as trevas, ou as trevas nos vence. Então as tempestades sempre virão. Então você veja ali que o vento era contrário, a tempestade se levantou. Né? Se levantou contra eles. Então conosco não é diferente. Então veja bem, contra as tempestades tem se levantado contra a tua pessoa. Então sempre elas virão. Veja bem que essa tempestade veio. Mas chegou um certo momento ali, então Paulo avisou. Mas o que Paulo era ali diante ali, naquele navio, quando Paulo entrou, ele era um prisioneiro. Paulo era um prisioneiro. Ele estava submisso às autoridades. Ele conhecia, sabia do que ia acontecer, dos perigos e tudo. Mas ele era submisso. Portanto, ele falou, mas o que o centurião não aceitou, não concordou. O centurião deu ouvido, né? O centurião deu ouvido, que a Bíblia fala aqui para trás aqui, né? Deu ouvido o mestre, o piloto, e no mestre. Então não deu ouvido a orientação de Paulo, mas Paulo avisou, né? Paulo avisou, mas ele era submisso, ele era um preso. Mas veja bem ali que quando a coisa se complicou, o que aconteceu aqui? Mas o que a Bíblia mostra aqui, que no final dessa história aqui, Paulo não era prisioneiro da tempestade, mas sim prisioneiro de Roma e da palavra de Deus, né? Mas quando Paulo, a gente vê aqui que Paulo, de prisioneiro, passou a ser líder. Então a gente vê que Paulo, aqui, de prisioneiro, ele passou a ser líder. Ele passou a ser líder. Porque quando surgiu aquelas situações que ele estava todo em desespero, então Paulo se colocou de pé. Ele se colocou de pé e assumiu o comando, né? Então ali, o que aconteceu no final aqui? O que aconteceu no final aqui? Versículo 44, mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estouvou intento e mandou que os que pudesse nadar se lançasse primeiro ao mar, salvassem terra, e os demais uns a tábuas. Estão ali. Eles orientaram para aquelas pessoas que estavam de dentro ali do navio. Aqueles, vocês que sabem nadar, se lançam no mar. Se lança e procura chegar em terra. E aí o que a gente vê? E aqueles outros? Tinha as pessoas ali que não sabiam nadar. Aqueles que sabiam nadar, lançou-se no mar e chegaram em terra. E aqueles que
que não sabia nadar. Então eles, tá vendo aí os pedaços dos navios, essas carcaças, essas coisas aí, se abraça, se agarra com cada pedaço desses que estão aí na água aí, e procura chegar até em terra. E o que a Bíblia relata aqui, e os demais, uns em taubas e outros em coisas do navio, assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Aleluia, glória a Deus. Então, as tempestades virão. Mas aqui, o bom seria que aquele navio não tivesse afundado, né? O bom seria que aquele navio não tivesse afundado e nem as cargas lançadas no mar. Então, o que seria melhor, né? A vitória melhor, o que seria? É que aquele navio não tivesse, né, afundado e nem as cargas lançadas no mar. Mas aqui está uma pergunta. Por que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu tudo isso aqui? Né? Que afundou aquele navio e as cargas foram lançadas nas águas, né? Por que aconteceu? A pergunta. A resposta está aqui. Por causa da desobediência. Então a desobediência traz um dano muito grande nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. Então, o que a gente tem que fazer? Então, o que a Bíblia está passando para cada um de nós? Você que está enfrentando uma grande tempestade na tua vida, você nesse momento se encontra no meio desse mar. Não estou dizendo que é aquele mar que estava eles, né? Mas qual é o mar que você se enfrenta hoje? Pode ser um mar de uma enfermidade, um problema na família, um problema financeiro, uma dívida, né? Esse tipo de mar, um problema com familiar, né? Então pode ser esse mar que você está enfrentando. E você, o que mais que você precisa? Você precisa chegar do outro lado, porque você se encontra no meio de uma tempestade, no meio do mar. Você precisa vencer, você precisa se salvar, você precisa se chegar do outro lado, né? Você se precisa chegar do outro lado. O que você precisa fazer para você chegar do outro lado? Ah, não, eu tenho que nadar, tenho que fazer. Não, não é simplesmente assim. Você tem que nadar, chegar do outro lado. Você precisa vencer essa tempestade. Você tem que chegar do outro lado, né? O que você precisa fazer para chegar do outro lado? Você tem que passar a ser submisso a Deus. Você tem que passar a ser submisso a Deus em tudo. Porque o que era Paulo, né? Paulo era submisso a Deus. Então Paulo se deparou diante daquela tempestade como um preso. Ele estava preso ali, ele estava coído junto com aqueles outros presos ali. Ele viu o perigo, avisou, mas o que ele podia ter feito, ele só fez aquilo. Ele não teve autoridade para ir em frente. Ele avisou, não dá certo, vai acontecer isso, vai ter danos. Então hoje hoje conosco não é diferente. Então nós temos que passar a ser, para nós vencer todas essas tempestades que se encontram diante das nossas vidas. Nós precisamos, para vencer ela, para nós chegar do outro lado, nós vencer essa tempestade e chegar onde nós precisamos chegar. Nós precisamos se tornar submisso a Deus, passar a obedecer a Deus, passar a
fazer a vontade de Deus. É o que Paulo fazia, né? É o que Paulo fazia. Portanto, o Paulo, né, de prisioneiro, ele passou a ser a líder. Porque ali ele estava como preso. Mas quando se viu naquelas situações ali, ele tomou a liderança. Mas o que ele fez ali, ele estava submisso, ele obedeceu. Ele não insistiu, então ele passou a orientação, mas o centurião não concordou com os profissionais, que era o piloto e o submestre. Então o Paulo ficou na dele, mas ali já veio o desespero deles, diante daquela tempestade. Então foi ali que Paulo pega e se levantou, né? Que a Bíblia fala aqui que ele se levantou ali naquele momento ali e disse: opa, para aí. Agora deixa comigo. Agora eu estou na liderança. E ele pega e disse aqui: mas o centurião apressadamente salvou Paulo ali. Vamos voltar aqui, né? Porque nesta mesma noite, versículo 23, porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navega contigo. Então ali, Deus entregou todos aqueles que navegavam ali naquele navio, entregou na mão de Paulo. Então, meu amigo, minha amiga, então nós temos que procurar ser submisso. Então, qual o papel que Paulo fez aqui? Ele agiu corretamente, ele foi submisso, respeitou, acatou as autoridades que estavam acima dele, né? Ele viu que estava tudo errado ali, que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu, Paulo via. Paulo sabia que ia acontecer, mas ele era submisso àquelas autoridades, o centurião que estava ali. Ele era submisso. Mas quando chegou naquele ponto que eles entraram em desespero, então ali começaram, a Bíblia fala que eles começaram a lançar. Começou a lançar carga no meio do mar. E foi jogando para aliviar. Então eles procuraram fazer todos os meios deles para o recurso, né? Usaram todos os meios dele. Então ali perdeu, a Bíblia fala que eles perderam toda a esperança, né? E eles perderam toda a esperança. E foi naquele momento ali que Paulo se levantou e disse que não temas. Não tema, porque ninguém vai morrer aqui nesse navio. Ninguém. Todos vão ser salvos. Aí vem a ordem, se lança, porque os que sabem nadar, se lança no mar. Se lança no mar. E procura chegar até a terra. E vocês que não sabem nadar, tá vendo aí os pedaços de carcaça do navio? Se agarra em cada um deles. E a Bíblia relata que chegaram todos em terra salvos. Mas agora eu pergunto, é aquelas carcaças de navio que salvou aquelas pessoas que não sabiam nadar? Foi aquelas coisas que eles seguraram, que eles agarraram ali, que salvou eles? Meu amigo, o que salvou ali foi o próprio Deus. Porque naquelas carcaças que estavam ali no meio daquelas águas, ali estava o poder de Deus, ali estava a mão de Deus. Porque quando eles disseram, se agarra, porque o Senhor deu a ordem. Porque ali estava o poder de Deus em cada carcaça daquela.
Portanto, chegou todo salvo do outro lado. Então, o que nós temos que fazer é que essa palavra está passando para cada um de nós. Então, são muitos que estão enfrentando tempestade, que está apavorada no meio desse mar. Então, é o momento de você se agarrar, se passar a ser mais a sobremissa ao Senhor. Então é no meio dessa tempestade aí que você vai ter que chegar, você vai ter que vencer ela. E para você chegar do outro lado é simples. A coisa não é difícil, basta você passar a ser submisso a Deus. Fazer o que Paulo fez. Portanto, veja que todo aquele povo foi salvo. Então, essa tempestade aí, você às vezes está até pensando, como que eu vou vencer? Diante dessas situações, o que eu faço? Porque, veja bem, muitas das vezes nós se deparamos com as situações do dia a dia na nossa vida que eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes já aconteceu comigo. De eu chegar e, como agora? De que jeito que eu vou fazer? Como? E agora? Então foi o que aconteceu com esse povo. As esperanças de Deus acabaram tudo. E Paulo estava esperando ali, aguardando o momento certo dele agir. O momento dele agir. Então chegou aquele momento, ele se colocou. Por quê? Não temas. Por que esse desespero? Ninguém. O anjo do Senhor falou comigo. Vai acontecer com o navio, com as cargas que já tinha sido lançado, mas conosco ninguém vai perecer aqui nesse mar. Então, minha amiga, então creia no Deus da Bíblia. Creia, acredita, confia. E é diante dessa tempestade que você se encontra. O Senhor está falando contigo nesta noite. Não tema. Mas é forte, o vento está contrário. Então, nesse momento, são pessoas que estão remando contra o vento. São pessoas que você já pegou uma canoa e você já bateu o remo contra a correnteza, contra o vento. Você pega uma bicicleta, coisa e tal, e anda contra o vento. Então era o que acontecia. Então hoje, nessa noite, são muitos. É exatamente nesse momento. Você se encontra nessas situações. Você está diante da tempestade. Você está contra o vento está contra você. Mas o Senhor está falando contigo nessa noite. Não tema. Não tema, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Então, meu amigo, o Senhor está dizendo. Foi o que ele disse para Paulo. Não tema, Paulo. O Senhor está falando com você nessa noite. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Mas você sabe e o Senhor Deus sabe. E creia que você já é uma vencedora. Você já é um vencedor. E é exatamente nesse momento, se agarra lá e se agarrar naqueles destroços, que eles dizem, agarra aí nesses destroços dos navios que está aí, se agarra. Mas o que o Senhor está falando diante da tempestade que você está enfrentando, está falando para você passar, ser submissa ao Senhor Deus, para você se agarrar em quê? É destroço? Não, se agarrar na palavra de Deus. Se agarrar na palavra de Deus. É agir, partir para cima, usar a tua fé, usar a tua perseverança, passar a acreditar mais, confiar mais e partir para cima.
É o que o Senhor está dizendo nessa noite. Ah, mas a tempestade é forte. Ah, o que eu estou enfrentando não tem como. Meu amigo, aquele povo, a esperança deles tinha acabado tudo. É exatamente nesse momento. É quando as portas tudo se fecha. Você que nesse momento que as portas todas se fecharam. As portas do homem. Porque chega um certo momento, que são muitos hoje, que todas as portas do homem se fecharam. Mas a porta verdadeira está aberta. Porque enquanto nós vamos, as pessoas vão batendo em cada porta. Mas chega um dia que todas aquelas portas é fechada. É exatamente nesse momento. Veja bem, olha um exemplo aqui daquela mulher que sofria do fluxo de sangue. Veja bem que foi 12 anos. 12 anos aquela mulher foi escravizada pelaquela enfermidade, aquela hemorragia. A Bíblia fala que naquelas épocas, a mulher que se encontrava naquelas situações era isolada. Não podia estar no meio da sociedade. E aquela mulher foi 12 anos. E aquela mulher gastando. Cada lugar, cada informação que passava para aquela mulher, cada médico, informação que passava para ela, ela ia. Em cada lugar que ela chegava, ficava um pouco, como diz o outro, um pedaço do financeiro dela. Ficava. Foi acabando. Foi acabando. Até chegar um ponto que acabou todos os bens materiais que aquela mulher tinha. E a enfermidade prevalecia. Mas veja bem que durante aqueles 12 anos, aquela mulher, ela estava abandonada pelo Senhor? Não. O Senhor, durante esses 12 anos, o Senhor Deus estava observando aquela mulher. E hoje não é diferente. Hoje, no dia a dia, está acontecendo com muitos. Quantos que estão atravessando o outro lado do mundo? Em busca de recurso em quem? No homem. É errado ir no médico? De jeito nenhum. Não é errado. Se você tem condições financeiras, por que não pagar um bom médico? Pagar um cirurgião? O dinheiro é para isso. Só que nós não podemos colocar acima do Senhor. Nada. Então o que essa mulher fazia? Durante esses 12 anos, acabou tudo que ela tinha. Mas por que ela ficou esses 12 anos? Às vezes a pessoa pergunta, mas por que Deus não teve misericórdia? Claro que Deus tinha misericórdia, Deus estava observando. Mas aquela mulher não olhava para as mãos do Senhor. Lá em Isaías 59 está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas o pecado criou separação divisória. Então, durante aqueles 12 anos, os olhos daquela mulher, aonde que ela estava? Aonde estava a confiança dela? A confiança dela estava no que ela possuía, nos bens materiais. Falava daquele médico, não vou porque eu tenho condições de pagar. E o Senhor ia observando ela. Ela ia pagar. Então chegou naquele ponto que acabou tudo. E a enfermidade estava ali. Ali aquela mulher, olha, a enfermidade estava no corpo dela. E recurso financeiro não tinha mais, mas tinha acabado tudo. Aí, nesse momento, aonde ela passou a olhar para quem? Para o Senhor. Aí ela viu a mão do Senhor estendida. O que ela disse? Eu vou ter com esse Jesus hoje. Se apenas eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Eu vou ser curada.
E foi o que ela fez. Aquela mulher, naquele dia, ela passou a olhar para o Senhor Jesus. E ela se rastejou e tocou. E a Bíblia relata que quando ela tocou, o Senhor Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos: mestre, mas só fala quem te tocou. A multidão se aperta e o Senhor fala quem te tocou. Mas esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. E a mulher pegou e se revelou: sou eu. E o Senhor Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, meu amigo, hoje o que é que está acontecendo com muitos? Não é diferente. Estão acontecendo com várias pessoas hoje. Por que não alcançou a bênção? Porque os olhos das pessoas não estão no Senhor. Está nos bens materiais, no recurso financeiro. Quantas pessoas que estão atravessando, estão dando murro aí em ponta de faca, estão batendo com a cabeça nas paredes. É errado ir no médico? Não, meu amigo, minha amiga, não é não. Mas nós não podemos colocar nada acima do Senhor. Se é uma cirurgia, chega de: Senhor, é da tua vontade essa cirurgia, Senhor, será contigo, o Senhor vai usar aqueles médicos. Eu devo fazer essa cirurgia. É por isso que Davi foi o maior rei na face da terra. O Davi não perdeu nenhuma guerra. Por quê? Porque Davi jamais ele olhava pela estrutura do exército dele. Ele olhava para o poder de quem? De Deus. Às vezes estava tudo organizado para sair numa guerra. Mas ele não saía sem chegar diante do Senhor e pedir a permissão: Senhor, eu devo ir, eu devo perseguir, o Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos. Ele só partia quando o Senhor dava a autoridade para ele, que o Senhor dava a orientação para ele: vá, porque eu já entreguei ele nas tuas mãos. Então, meu amigo, a palavra de Deus é o recado do Senhor para a tua vida nessa noite. Se agarra, seja submisso à palavra de Deus. O bom seria mesmo, o bom seria que aquele navio não tivesse afundado, e nem as cargas lançadas no mar. Mas aconteceu tudo isso por causa da desobediência que aconteceu. E a gente vê aqui que um prisioneiro, um servo de Deus, que temia Deus, que antes era Saulo. Vocês todos sabem dessa história, que antes de Paulo era Saulo, um dos maiores perseguidores que tirou a vida de muitos cristãos. Mas que passou a seguir, que deu até a sua própria vida pelo Senhor. Mas preferiu dar sua vida, mas não negou o Senhor Jesus. Morreu, mas confessando a verdade diante do Senhor. Então veja bem que um preso, mas ele estava ali submisso às autoridades. Então, meu amigo, nós temos que passar a ser submisso ao Senhor, para nós vencer tudo essas tempestades aí, todas as lutas, todas as dificuldades, todas essas tempestades que têm se levantado. A chave, a receita, o primeiro passo é passar a ser submisso a Deus, obedecer a Deus, seguir Ele, fazer a vontade dEle, usar a tua fé, não duvidar.
porque são muitos que se encontram diante dessa tempestade hoje. Aleluia! Glória a Deus! Então, minha amiga, aqui está o recado da palavra de Deus. Nós vamos estar desligando. Dentro de 2 minutos nós voltamos para a gente fazer a oração, por causa do tempo da gravação. Amém? Glória a Deus. Você que quiser seguir, daqui 2 minutos a gente volta para a gente fazer a oração. Que hoje é o encontro com Deus, né? É o domingo do encontro com Deus, né? Aleluia, glória a Deus.